Audiolivro orquestrado por Cristiane Batista. Inscreva-se, grata. Prefácio ao livro de Perry, The Self-Psychotic Process. Jung. Quando estudava o manuscrito do Dr. Perry, não pude deixar de me lembrar do tempo em que, como jovem alienista, procurava em vão por um ponto de vista que me capacitasse a entender as funções da mente enferma. Meras observações clínicas e o subsequente post-mortem, quando se examinasse atentamente o cérebro que deveria ter sido defeituoso, mas que não apresenta sinais de anormalidade, não foram particularmente esclarecedoras. O axioma era: doenças mentais são doenças do cérebro, mas isto nada me dizia. Nos meus primeiros meses na clínica, percebi que me faltava uma real psicopatologia, uma ciência que mostrasse o que estava acontecendo na mente durante uma psicose. Nunca me satisfiz com a ideia de que tudo o que os pacientes produziam, sobretudo os esquizofrênicos, era absurdo ou palavrório caótico. Ao contrário, cedo me convenci de que suas produções significavam algo que podia ser entendido, caso alguém pudesse descobrir o que era. Em 1901, comecei com meus experimentos de associação em pessoas experimentais normais para ter uma base normal de comparação. Descobri então que os experimentos eram quase regularmente perturbados por fatores psíquicos fora do controle da consciência. Chamei a esses fatores de complexos. Mal havia comprovado esse fato, quando apliquei minha descoberta a casos de histeria e esquizofrenia. Em ambos encontrei uma quantidade exagerada de distúrbios, o que significava que o inconsciente nessas condições não está apenas em oposição à consciência, mas também possui uma carga energética extraordinária. Enquanto nos neuróticos os complexos consistem em conteúdos dissociados, mas sistematicamente ordenados e, por isso, facilmente compreensíveis, nos esquizofrênicos o inconsciente se mostrou não apenas incontrolável e autônomo, mas altamente não sistemático, desordenado e caótico. Além disso, tem uma qualidade onírica peculiar, com associações e ideias bizarras como as encontramos nos sonhos. Na minha tentativa de compreender os conteúdos das psicoses esquizofrênicas, fui muito ajudado pelo livro de Freud sobre a interpretação dos sonhos, que apareceu recentemente, 1900. Em 1905 já havia adquirido um conhecimento seguro sobre a psicologia da esquizofrenia, então chamada dementia praecoce, a ponto de escrever 2 trabalhos sobre ela. A Psicologia da Dementia Praecoce, 1906, praticamente não teve repercussão alguma, pois ninguém estava interessado em psicologia patológica, exceto Freud, com o qual tive a honra de colaborar nos 7 anos seguintes. Em seu livro o Dr. Perry apresenta um quadro excelente de conteúdos psíquicos com os quais me confrontei pessoalmente. No começo sentia-me completamente perdido para entender a associação de ideias que podia observar diariamente em meus pacientes. Não sabia naquela época que possuía em meu bolso a chave do mistério, porquanto não conseguia ver o paralelismo muitas vezes óbvio entre as delusões do paciente e os motivos mitológicos. Mas por longo tempo não ousei admitir qualquer relação entre formações mitológicas e as delusões mórbidas do indivíduo. Além do mais, meu conhecimento de folclore, mitologia e psicologia primitiva era lamentavelmente deficiente, de modo que era lento em descobrir que esses paralelos eram comuns.
Nossa abordagem clínica da mente humana era apenas média, o que era quase tão útil quanto a abordagem dos mineralogistas da Catedral de Chartres. Nosso treinamento como alienistas preocupava-se mais com a anatomia do cérebro do que com a psique humana. Não se podia esperar muito mais naquela época, quando mesmo as neuroses, com sua abundância de material psicológico, eram psicologicamente terra desconhecida. A principal arte que os estudantes de psiquiatria tinham que aprender então era como não ouvir os seus pacientes. Mas eu comecei a ouvir, e assim o fez também Freud. Ele estava impressionado com certos fatos da psicologia das neuroses, que ele inclusive denominou segundo um famoso modelo mitológico, mas eu estava assoberbado com o material histórico, enquanto estudava a mente psicótica. De 1906 a 1912 procurei adquirir o máximo de conhecimentos de mitologia, psicologia primitiva e religião comparada. Este estudo deu-me a chave para entender as camadas mais profundas da psique e possibilitou-me escrever o livro Wandlungen e o Indicible der Libido, Transformação e Símbolos da Libido. Este título é um tanto enganoso, pois o livro apresenta a análise de uma condição esquizofrênica prodromal. Foi publicado há 40 anos, mas no ano passado publiquei a 4ª edição revista, sob o título Symbole der Wandlung, Símbolos da Transformação, volume 5 da obra completa. Não se pode dizer se esse livro exerceu alguma influência perceptível sobre a psiquiatria. A falta de interesse psicológico não é privilégio do alienista. Ele a compartilha com certo número de outras escolas do pensamento como a teologia, filosofia, economia política, história e medicina. Todas elas precisam de conhecimentos psicológicos, mas se permitem alimentar preconceitos e permanecer na ignorância. Foi apenas nos últimos anos, por exemplo, que a medicina reconheceu a psicossomática. A psiquiatria negligenciou completamente o estudo da mente psicótica, apesar de ser importante uma investigação desse tipo, não só do ponto de vista científico e teórico, mas também do ponto de vista da terapia prática. Por isso saudou o livro do Dr. Perry como o mensageiro de um tempo em que a psique do doente mental vai ser alvo do interesse que merece. O autor faz uma adequada apresentação de um caso médio de esquizofrenia com sua estrutura mental peculiar e, ao mesmo tempo, mostra ao leitor o que ele deve conhecer sobre psicologia humana em geral se quiser entender as distorções aparentemente caóticas e a bizarria grotesca da mente enferma. Uma compreensão adequada tem muitas vezes um grande efeito terapêutico em casos mais brandos que, obviamente, não aparecem em hospitais de doentes mentais, mas no consultório particular do especialista. Não se pode subestimar o choque desastroso que sofrem os pacientes quando se veem assaltados pela intrusão de conteúdos estranhos que eles não conseguem integrar. O simples fato de terem tais ideias isola-os de seus semelhantes e os expõe a um pânico irresistível que, muitas vezes, marca o início da psicose manifesta. Se, por um lado, puderem contar com a compreensão adequada de seu médico, eles não entram em pânico, porque ainda são compreendidos por um ser humano e assim preservados do choque desastroso do isolamento completo.
Os conteúdos estranhos que invadem a consciência são encontrados raramente nos casos neuróticos, ao menos não diretamente. Esta é a razão por que tantos psicoterapeutas não estão familiarizados com os estratos mais profundos da psique humana. Por sua vez, o alienista raramente tem tempo ou o equipamento científico necessário para tratar psicologicamente de seus pacientes ou importar-se com eles. Neste aspecto, o livro do autor preenche uma lacuna. O leitor não deve ser enganado pelo preconceito corrente de que eu só faço teorias. As minhas assim chamadas teorias não são ficções, mas fatos que podem ser verificados se alguém simplesmente se der ao trabalho, como fez o autor com tanto êxito, de escutar o paciente, de dar-lhe o crédito tão importante humanamente de que o que ele diz significa algo e encorajá-lo a expressar-se tanto quanto pode. Conforme mostra o autor, desenho, pintura e outros métodos são às vezes de valor inestimável, enquanto complementam e ampliam a expressão verbal. É de suma importância que o examinador esteja suficientemente a par da história e fenomenologia da mente. Sem este conhecimento, não saberia entender a linguagem simbólica do inconsciente e não poderia ajudar seu paciente a assimilar as ideias irracionais que confundem e tornam perplexa sua consciência. Não é um interesse histórico peculiar, uma espécie de hobby para mim coletar curiosidades históricas, como foi sugerido, mas um esforço para entender a mente enferma. Tanto quanto o corpo, a psique é uma estrutura extremamente histórica. Espero que o livro do Dr. Perry desperte o interesse do psiquiatra pelo aspecto psicológico de seu caso. A psicologia depende tanto de sua aprendizagem quanto a anatomia e a fisiologia da aprendizagem do cirurgião.